Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Comunhão Espírita de Brasília. É uma grande alegria estar aqui hoje. Nós que estamos experimentando, experienciando novas tecnologias. A Comunhão Espírita de Brasília está caminhando rumo aos 60 anos. E neste momento nós trouxemos hoje uma pessoa muito querida da comunhão, que é a Henriqueta Camarote. A Henriqueta ela é médica, ela já escreveu 4 livros, como Resiliência, o Poder da Autotransformação, que é o tema, né, da nossa palestra de hoje. Nós temos Consciência Autocurativa, Superando a Depressão através da terapia, né, e os 7 passos para a autocura. Então, esses livros todos nós temos na Livraria da Comunhão. Ao final, nós vamos repetir. E antes de passar a palavra para a Henriqueta Camarote, nós vamos fazer a nossa prece. E eu convido cada um, né, que nos acompanha pela TV Comunhão, agora nesse momento, nós possamos nos conectar em pensamento, elevando a nossa mente, os nossos sentimentos ao mais alto. E vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, benfeitores espirituais, Dr. Bezerra, mentor da nossa casa, aqui estamos e agradecemos esta oportunidade de refletir sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos do Evangelho, e que nós possamos estar com o coração e a mente abertas para receber todos os ensinamentos que aqui receberemos. Pedimos a espiritualidade que inspire nossa irmã Henriqueta, para que ela possa nos saciar com sua sabedoria, fazendo com que nós reflitamos a respeito das nossas responsabilidades, nos esclarecendo, procurando nos modificar a cada dia. Agradecemos, Mestre querido, esse amparo diário que recebemos de sua benevolência, do seu amor e da sua luz. E assim nós vamos dar início a essa reflexão, dando graças a Deus, graças a Ti, Mestre Jesus, e a toda a espiritualidade. Assim seja. Então, meus queridos irmãos, hoje nós vamos receber então nossa querida Henriqueta Camarote, com seus esclarecimentos a respeito da resiliência. Então, vamos lá, Henriqueta, você está com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada, Flaviana. Muito obrigada, Comunhão Espírita, por me abrir essa oportunidade de refletir sobre esse tema que é tão lindo, tão caro para mim. Então, meus amigos, a resiliência, o que é a resiliência? A resiliência é a capacidade de transformar o sofrimento em competência. É a capacidade de transformar a dor em aprendizado. Eu diria, de uma forma mais profunda um pouco, que a resiliência é o caminho natural da evolução humana. Ou seja, é a integração do meu impulso do meu espírito para buscar essa evolução, buscar esse crescimento, através do meu próprio cérebro, que também está preparado para isso, das minhas emoções, do meu comportamento que está potencializado para desenvolver e para ir em direção à evolução espiritual, na medida em que meu cérebro já está equipado, eu diria assim, equipado com áreas cerebrais sensíveis e com capacidade de apreender, se desenvolver, crescer na sua essência. Então, a resiliência, eu diria que é o caminho natural
espiritual da vida humana. É como se eu dissesse qual é o mecanismo que eu posso aplicar esses ensinamentos que eu quero aplicar na minha vida de crescimento pessoal. Como é que eu aplico isso no meu comportamento? Como é que eu aplico esses ensinamentos no meu cotidiano, na minha postura, na minha transformação real para ser um ser mais amoroso, mais compreensivo, mais evoluído espiritualmente? A resiliência é um desses mecanismos. Então, eu admiro esse tema por isso, porque é a conexão. É como eu posso captar esses ensinamentos e transformá-los em algo prático e algo efetível, que eu possa realmente me transformar como um todo, fisicamente, emocionalmente, consciencialmente, espiritualmente. Então, a natureza não dá salto, mas ela nos entrega mecanismos valiosíssimos para nós aproveitarmos e nos transformarmos. Então, vamos lá. Vamos começar uma caminhada lá atrás, né, como seres em evolução, lá nos primórdios, né, da nossa caminhada na Terra. E, a partir disso, nós somos seres diferenciados. Apesar de termos a nossa ancestralidade dos mecanismos fisiológicos das espécies lá na Terra, mas somos seres que adquirimos e que fomos dotados de uma consciência do livre-arbítrio, a consciência de decisão, a consciência de saber qual é o caminho que eu tenho que tomar. Então, Charles Darwin, que muitos de vocês conhecem, foi um cientista do século XIX, que desenvolveu a teoria da evolução, ou a teoria da seleção natural, e explicando como é que os seres, as espécies evoluíram e se transformaram cada vez mais em seres mais competentes, mais que sobrevivessem melhor. Então, isso é chamado de uma evolução ascendente, a partir dos recursos, né, fisiológicos da Terra, do planeta, e essa evolução foi acontecendo de forma ascendente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma potencial espiritual de crescimento e de evolução que vem ao encontro a essa evolução ascendente e a evolução descendente, ou seja, essa centelha divina, ela vem ao encontro dessa capacidade fisiológica do cérebro, da nossa estrutura neurofisiológica. Então, esse encontro gera consciência. Então, somos seres que, ao mesmo tempo, evoluímos na nossa caminhada fisiológica e fomos em direção a essa consciência maior, essa consciência do universo, essa inteligência do universo, a criação do universo, que criou tudo isso. Então, somos essa caminhada, nós somos esse encontro. Então, tudo evolui, nós sabemos disso, e nós evoluímos, além do nosso corpo físico, biológico, todo o nosso, vamos dizer, a nossa arquitetura orgânica, cerebral, mas evoluímos também na nossa consciência. Então, o conhecimento adquirido, né, do passado, de geração em geração, de cultura a cultura, tem sido acumulado nas nossas noures, no saber, né? Como Pietro Baldi fala, nas ondas do conhecimento, do saber universal, nas noures, como ele chamou, foi chamado por Platão do mundo das ideias, do mundo do espírito. Então, as noures são essas correntes do conhecimento que nós vamos captá-la através da intuição. Então, nós temos um aprendizado a que nós precisamos nos dedicar a esse aprendizado para captar essa sabedoria espiritual. Então, é o encontro, mais uma vez. O aprendizado, o nosso esforço,
nossa dedicação, nossa leitura, nosso exercício cotidiano de transformação. E, ao mesmo tempo, nós estamos em direção da intuição que nós captamos essa sabedoria maior. Então, a consciência de si mesmo é um aprendizado constante. Nós sempre estaremos com possibilidade de crescer. Um encontro, uma conversa, uma leitura, uma postura, uma ação positiva vai nos dando cada vez mais ingredientes para esse crescimento. Nada se perde. Como dizia Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tudo evolui. Então, essa é a inexorabilidade da evolução humana. Então, nós somos seres em evolução. Então, eu falei da resiliência, mas não disse a vocês o que é resiliência, né? O que é a resiliência? Então, a resiliência, meus amigos, é uma palavra que vem do latim, que é resilio, que diz que é voltar ao estado normal depois de um impacto. Então, foi usada há mais de séculos na física. É como se fosse um impacto num objeto, por exemplo, um elástico que foi esticado assim de uma forma mais abrupta, e quando você solta a força, ele volta ao normal. Mas só que se a força, o estresse, se aquela puxada e vamos dizer, aquele trauma for muito grande, aquele elástico às vezes perde essa elasticidade. Então, resiliência foi aplicada agora, tem sido aplicada nas ciências psicológicas, nas ciências sociais, nas ciências humanas, como essa capacidade de aprender com a experiência e se transformar. Então, ela foi uma adaptação, não é exatamente o que acontece na física, na disciplina da física, mas é uma adaptação no sentido de dizer que somos seres que podemos aprender com a experiência. Então, estamos vivendo atualmente esse grande sofrimento da crise do Covid-19. É um sofrimento para todos, de todas as maneiras, não é? De todas as maneiras, mas, ao mesmo tempo, temos uma semente interna que podemos acioná-la a nosso favor. Essa semente do aprendizado, da transformação, da superação. Não é que o sofrimento seja pouco ou seja desqualificado, não é isso, mas que ele seja um mote, uma alavanca para acionar a resiliência nossa de cada um. Então, a resiliência, ela não é uma questão de ser forte no sentido de não sentir o sofrimento, não sentir o sofrimento do outro. Pelo contrário, a resiliência nós sentimos, nós somos empáticos ao sofrimento do outro, mas, ao mesmo tempo, nós temos mecanismos espirituais, emocionais e cerebrais também para dar esse salto. Então, existe a resiliência individual, ou seja, o aprendizado individual, o aprendizado familiar, a resiliência familiar e a resiliência social, comunitária. Então, os autores, os cientistas estão estudando todos esses aspectos. Eu, como uma pessoa da ciência, eu tenho acompanhado esses aspectos, inclusive os aspectos neurofisiológicos, como neurologista, né? O que acontece no cérebro quando nós estamos nos transformando. Então, a resiliência é isso, é a capacidade de transformar o sofrimento em competência, em aprendizado, em superação, em evolução. E quero dizer que a saída, a superação é sempre coletiva. Ou seja, nós fazemos parte de um grupo que se interconecta, se ajuda. A humanidade é um ser. Como células de um organismo, nós somos parte desse ser. E nós, cada ação nossa vai transformar esse ser. Então, as nossas ações positivas, aqui, Brasília, por exemplo, vai transformar esse ser humanidade para chegar lá no Oriente, chegar lá do outro lado do hemisfério, chegar
em toda essa humanidade, reverberando esse aprendizado. Cada ação nossa faz com que a humanidade seja diferente. Se agimos de uma forma negativa, nós estamos puxando a humanidade para baixo. Se agimos pela doação, pela generosidade, pela amorosidade, nós estamos pegando esse mecanismo resiliente do ser humanidade, do ser planetário, e puxando esse ser no sentido da evolução. Então, a resiliência é um processo que nós todos vamos nos entreajudar, né? Ajudarmos para poder conquistar essa evolução humana. Nós não estamos sós, mas, ao mesmo tempo, também a nossa ação vai atingir também a todos. E isso é importante a gente tomar essa consciência, né? Uma coisa que eu gostaria de lembrar, e é que tem no meu livro, e eu gosto de falar sobre o que é autoestima. Às vezes se pensa que autoestima não, eu sou poderoso, eu posso tudo, eu dou conta de tudo. Não é isso. Assim como resiliência não é um empoderamento rígido, a pessoa é vulnerável, mas ao mesmo tempo se transforma, ela é empática e ela se transforma. A autoestima é a capacidade consciente que nós temos, eu chamo de autoestima saudável, capacidade que nós temos de avaliar nossa potencialidade e dizer, não, isso aqui eu dou conta, eu posso desenvolver, eu posso avançar. Tem outras coisas que são mais difíceis para mim, então eu não tenho, nesse momento, como desenvolver, eu até brinco, né, como médica, eu jamais seria uma cirurgiã, porque eu não tenho, a minha habilidade manual, ela é difícil. Para ser cirurgiã, eu tinha que passar anos ali com bisturi, treinando, mas, ao mesmo tempo, trabalhar com o ser humano, trabalhar com a mente, trabalhar com a filosofia humana, a espiritualidade, isso, para mim, faz parte, é fluido. Então, eu tenho que reconhecer isso. Então, quando eu digo assim, essa habilidade, eu prefiro optar por aquilo que eu tenho talento, que eu me dedico mais, que eu vou ajudar mais o ser humano. Eu estou sendo saudável, estou tendo uma autoestima saudável. Essa observação é para a gente agregar esse raciocínio da resiliência, né? Dessa evolução, buscando os talentos que eu acho que são missões que nós recebemos nessa vida presente, para poder desenvolver a nós mesmos e a humanidade, né? Toda a nossa missão, ela está integrada com a humanidade. A gente não, eu pelo menos não sinto que eu estou aqui só para gastar água e luz do planeta. Nós estamos aqui para contribuir. À medida que eu contribuo, eu também evoluo. À medida que eu ajudo a resiliência humanitária, eu estou ajudando e estou desenvolvendo a minha resiliência. Então, é muito importante pensar nisso. Ao mesmo tempo, eu queria fazer uma reflexãozinha. Como é que nós ficamos quando nós sofremos traumas, situações difíceis, na infância, na adolescência, às vezes até na vida adulta, que foram situações consideradas pela psicologia de eventos traumáticos? Como é que fica isso? Como é que eu posso transformar, através da capacidade resiliente que eu tenho, transformar num fator de crescimento? Então, eu quero conversar com vocês e dizer que toda vivência que nós temos, toda vivência, ela tem vamos dizer assim, instrumentos dentro do nosso arcabouço. Quando eu falo arcabouço, é físico, cerebral, da mente, do cérebro, do espírito, da consciência. Então, tudo junto, não é? Então, nós temos no cérebro um fenômeno chamado de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se expandir, aumentar as conexões, fazer com que nós façamos o crescimento neurofisiológico. As vias de contato, elas vão ficando mais amplas, mais conectadas. Um neurônio
pode se conectar com 10 mil outros neurônios ou mais. Ou seja, a gente pode fazer esse estímulo a esses neurônios através desse mecanismo natural que todos nós temos, que é a neuroplasticidade. Então, quando eu entendo isso, porque às vezes, numa depressão, num momento difícil, a gente pode dizer assim, não, mas eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Mas, gente, nós temos sim. Está lá latente, está lá dentro das nossas estruturas, fisicamente falando. O cérebro, ele é sábio. Ao longo de toda a nossa vida, nós desenvolvemos nossos neurônios, nossas conexões, nossa neuroplasticidade, nossa capacidade de crescer, de ampliar, de desenvolver. Então, resiliência não é só um conceito nas nuvens, né, meio fora da minha realidade, não, é um conceito dentro do meu ser, né? E esse ser que tem o equipamento. Eu preciso, através da minha consciência, do meu livre-arbítrio, da minha vontade, acionar esse mecanismo. Porque ele está lá, né? Então, a neuroplasticidade, resumindo, é a capacidade de recuperação das conexões, das vias, no sentido de agregar minhas experiências e transformá-las em novos aprendizados, novas vias de conexão, nova capacidade, novos horizontes, olhar de uma forma mais ampla. Então, isso proporciona a nossa superação diante de um trauma, diante de uma perda, diante de uma situação de impotência e, por exemplo, diante de uma situação mundial que estamos vivendo, tão delicada, né? Então, falar de resiliência em um momento desse, para mim, é entender assim, o que é a semente da nossa evolução, da nossa compreensão. Então, a neuroplasticidade redimensiona nossos arcabouços, porque não há separação entre corpo, emoção, mente-corpo, mente-corpo-espírito, mente-corpo-alma, que nome se queira dar, essas dimensões estão integradas, indelevelmente integradas. Então, vamos entender isso e usá-las da melhor forma na direção da nossa evolução. E a resiliência é esse mecanismo. Só para dar um exemplo para vocês. Os neurocientistas, hoje, eu acompanho muito a neurociência e tenho assim, me deslumbrado com tantos conhecimentos desses neurocientistas, muitas vezes assim, em vários países diferentes, que estão debruçados para entender essa relação entre espírito e corpo, através da conexão da pineal, através das áreas cerebrais do pré-frontal, que é essa área que caracteriza o ser humano, esse lobo frontal mais desenvolvido. Existem células ali sensíveis a conectar essas vibrações. Então, o cientista John Eccles era um australiano que passou 50 anos pesquisando o cérebro e nos últimos 10 anos, como todo cientista que debruça profundamente nos seus estudos, vai tendo esse vislumbramento, né? O que existe a mais? O que tem a mais dessa matéria, desse contato, das coisas que são visíveis e tocadas? Então, ele começou a pesquisar como é que é essa relação que tem um ser, né, que me anima, que me inspira, que é o meu próprio espírito, que está integrado, né, na minha concepção do corpo, da mente, da razão, da emoção. Então, ele falou que o cérebro tem uma natureza quântica. Então, além da natureza neurofisiológica, química e física, que nós estudamos naturalmente todos esses anos, nós temos uma natureza quântica, nós temos uma reverberação que vai além do tempo e do espaço. Então, isso está provado na nossa estrutura neuronal. O nosso neurônio
tem microcristais, tão micro do micro, imagina, dentro de um neurônio que já é microscópico, e esses microcristais são referências entre, ou seja, esse contato, esse engajamento aí da nossa vibração mais sutil com as nossas células, com os nossos neurônios e, consequentemente, o nosso corpo está todo integrado, corpo e mente. Então, tudo, né, vai se reverberando. Então, a gente tem uma reverberação quântica, não captável materialmente, mas captável na nossa consciência. Então, é que proporciona um grau de ir além. Vocês já imaginaram o que é essa sensação de ser do universo, de vislumbrar, de conhecer, de vislumbrar toda essa beleza do universo? Temos que ter um equipamento muito sensível para isso, né? Então, somos seres de consciência, com essa consciência universal. E a conjugação disso na nossa vida fisiológica são essas áreas cerebrais, as características dos neurônios, a resiliência como um modelo psicológico de transformação. Então, esse cientista, eu dei só o exemplo do John Eccles, mas tem vários que estudam meditação, que estudam a conexão espírito e corpo, que estudam as influências da espiritualidade na nossa vida. Teve muitos. Eu diria assim, para cada estudo desse, assim, a gente poder falar dessa caminhada desses neurocientistas que estão hoje nessa jornada de conhecer essas intersecções. Agora, finalmente, não é? O que é ser resiliente? O que é ser resiliente? Então, os autores têm muitos livros sobre resiliência, livro da psicologia, livro da sociologia, livro da neurociência. Os autores, eles falam de algumas características dessas pessoas resilientes. Então, por exemplo, eu vou dizer algumas dessas características, mas não significa que nós tenhamos que ter todas. Cada pessoa vai ter a sua forma de direcionar e de engrenar essa resiliência, né? Então, é um forte e flexível sentido de autoestima. Por isso que eu falei da autoestima. Você veja, forte e flexível, não é forte igual um poste. É forte e flexível igual a uma palmeira. A minha capacidade de compreender, de aceitar as circunstâncias, de transformar as circunstâncias na medida da minha capacidade, aceitar quando eu não posso transformar. Essa flexibilidade, esse acolhimento da realidade. Outra coisa, é uma independência de pensamento, de ação. Poder refletir, tomar medidas, atitudes a partir de uma reflexão interna. A capacidade de dar e receber. O mestre da terapia comunitária, o professor Adalberto Barreto, diz: não há ser humano que não tenha o que receber, nem ser humano que não tenha o que dar. Todo ser humano tem o que dar e tem o que receber. Nós não somos uma xícara cheia, como dizia o mestre Zen. Nós somos uma xícara que podemos receber esse chá e renovar nosso aprendizado permanentemente. Ser resiliente também é a capacidade de organizar a nossa vida numa disciplina direcionada para o bem, no sentido de responsabilidade, de compromisso com a nossa missão. Então, é uma resiliência. Outra coisa é desenvolver os nossos talentos, né? Quantos de nós, às vezes, temos preguiça ou temos aquela passividade, né? Sabemos que temos um talento que recebemos da vida e aquilo fica meio mincho, meio né? Pouco desenvolvido. Não, ser resiliente é a gente botar isso para funcionar. Se eu tenho um talento de música, botar isso para eu fazer essa música melhorar a humanidade, melhorar o astral, melhorar. Então,
tudo que eu tenho como talento, como facilidade, é porque existe uma missão por trás disso. Outra coisa, está aberto para novas ideias. Então, a pessoa resiliente, ela está aberta para entender. Se não entender, procurar saber o que está acontecendo, procurar saber onde tem mais conhecimento e não simplesmente negar isso não é científico, isso eu não acredito, isso não tinha na minha geração. Não, vamos lá, vamos aprender a mexer no computador, vamos aprender essa tecnologia. Isso faz parte desses instrumentos para a gente poder chegar nas pessoas, ajudá-las, acolhê-las, passar alguma mensagem, não é? Então, aprender constantemente, está aberto. Uma outra característica, disposição para sonhar. Tem uma música que diz: o sonho não envelhece. 70 anos, 80 anos, 90 anos, nós temos sonhos e vamos ampliar esses sonhos. Para mim, o sonho assim de ver a humanidade mais feliz, mais igualitária, mais respeitosa, mais amorosa, mais generosa. Então, isso é um sonho que não envelhece nunca. Não envelhece nunca, ele está sempre na minha frente, está sempre me puxando. Né? Então, perguntar a si mesmo, qual é o meu sonho? Então, isso faz parte da resiliência. A pessoa ter grandes variedades de interesses, não ficar limitada só a um conhecimento. Dizer, o que eu posso fazer? Eu vou estudar sobre física, eu vou estudar sobre a natureza, sobre as árvores, sobre o ser humano, a psicologia humana. Então, tudo isso tudo são uma variação de interesse. A outra característica, grande tolerância ao sofrimento. A pessoa sente o sofrimento, ela sofre, ela é sensível, mas ela está ali firme, ela não vai deixar de sentir, mas ela está sentindo a necessidade de ficar firme para poder ir avante. Outra coisa, o compromisso com a vida, né, com as pessoas, com o outro, isso faz parte dessa resiliência. Então, importante, as pessoas claramente resilientes têm um desejo irresistível de multiplicar o seu aprendizado. Isso eu falo nos 7 passos da autocura, que é essa nova obra que a gente lançou. E o último passo é a disseminação. Quando eu me transformo, eu desenvolvo a minha resiliência, eu aprendi na minha caminhada, eu estou plena para transferir, para passar isso adiante, não ficar com esse conhecimento só para mim. Então, isso é também ser resiliente. Muitas vezes, as pessoas resilientes abrem mão da sua vida pessoal para se dedicar o tempo e a vida a uma causa humanitária, o voluntariado. Gente, que coisa mais sublime que um trabalho voluntário. Nós estamos exercendo ali o nosso coração. Não estou ali por um salário, por um poder, por uma referência profissional. Eu estou ali porque meu coração está pedindo. Né? Então, a resiliência nos dota dessa capacidade de estarmos disponíveis para o outro. Então, seguindo, em contrário de uma condição egocêntrica, vocês já notaram que as pessoas mais egoístas, mais egocêntricas sofrem mais? Porque o sofrimento está muito condensado na própria pessoa. Uma pessoa resiliente, que ao mesmo tempo está ajudando o outro, também está sofrendo, mas está ajudando, ela está mobilizando forças poderosíssimas, contactando com a espiritualidade, se inspirando naquele momento, e aquilo vai aliviando também a sua dor. Então, a resiliência nos dá essa capacidade. E a gente tem que aproveitar essa capacidade. Então, esses atributos da resiliência, resumindo, seriam pessoas positivas, focadas, flexíveis, organizadas e proativas. Ser protagonista da própria história, do próprio caminho.
ser criativo, né? Aceitar as mudanças, as transformações e buscando dar esses saltos na sua evolução pessoal. Um senso de humor, são pessoas alegres, porque ser sério, ser espiritualizado, não quer dizer que vai ser fechado, vai ser sem alegria, não, pelo contrário, a resiliência, a evolução, o aprendizado espiritual nos dá uma capacidade de alegria, não é? E isso é um bom humor, é um acolhimento, é uma brincadeira que as pessoas todas vão se beneficiar. E ser emocionalmente inteligente, a capacidade de inteligência emocional. Não se ferir por qualquer detalhe, querer, assim, superar suas próprias dificuldades, estar disponível para o outro. Então, isso é um ser. Uma outra coisa que eu queria falar, de tantas coisas que eu queria falar, mas eu tenho que economizar aqui, né? Estamos já chegando no final, quase no final da nossa palestra. A doença como fonte de transformação. Né? Nós escrevemos alguns textos sobre isso dentro dos nossos livros. A doença, ela acontece, nós sofremos, mas também ela é uma fonte de transformação. Então, isso faz parte da capacidade resiliente de ir avante. Né? A doença é um caminho, é uma linguagem. Então, a resiliência, ela está em todo sentido, ela está no sentido de um sofrimento, de uma perda, de uma doença. E tem uma outra coisa muito importante que eu queria falar para vocês, que faz parte da resiliência. Tem uma frase que eu gosto: ter saúde é ter projetos. Vocês já imaginaram uma pessoa sem projetos? Sem sonho? Ah, não, eu estou muito idosa, eu estou doente, eu não... Gente, é hora de botar a maquininha do nosso cérebro, do nosso corpo, da nossa vitalidade, do nosso espírito, da nossa alma, né? O que eu posso ser melhor? Isso é um grande projeto. Um projeto de fazer algo em benefício de alguém, um projeto de criar uma coisa nova, de criar... Imagina o ser humano, os seres humanos que nos antecederam, que criaram essas tecnologias, esses avanços todos, se eles tivessem dito: ah, não, eu estou aqui com 60 anos, não vou fazer mais nada, já parei. Pode até parar, ser aposentado, né? Mas isso não significa que não tenha projeto, não tenha sonho. Então, guardem essa frase: ter saúde é ter projetos. Tá? E seguindo adiante, nós estamos normalmente pensando que a nossa profissão ela tem a ver, muitas vezes, com essa capacidade de desenvolver os nossos talentos. Se não, se você tem uma profissão que está fora, ok, continue trabalhando, se não for possível mudar, mas arrume um tempo para você se exercitar na sua realização profunda. Um trabalho voluntário, um grupo de reflexão, uma agregação para fazer melhor, para cuidar da natureza, para cuidar do ser humano. Isso você vai ter essa capacidade de transformar e de se transformar. Mesmo que tenha um trabalho que é um trabalho burocrático, mas esse trabalho não ocupa 24 horas, então vamos achar umas horinhas, além da família, da dedicação das pessoas que você ama, vamos achar uma horinha para a gente, nem que seja 1 hora por semana. Eu digo para os meus pacientes: 1 hora, 2 horas, pode ser? Aí a pessoa: não, eu já estou uma tarde inteira fazendo trabalho voluntário. Eu digo: ótimo, esse trabalho voluntário é fundamental. Vocês já perceberam que eu sou bem adepta e adoro o trabalho voluntário, né? Então, vamos seguir um pouquinho mais aqui. Então, no início eu falei que a resiliência é o nosso instrumento da espiritualidade para nos transformarmos em direção a essa luz, né? Ao mesmo tempo, nós temos uma evolução fisiológica, mas temos também uma luz que nós buscamos encontrá-la, que é essa visão mais sublime da vida, para encontrar esses seres da espiritualidade que estão o tempo todo disponíveis para esse encontro.
E vamos sair, então, desse patamar de desistência, de desânimo. E o que é que eu posso? Vou começar a caminhar. Eu faço o quê? Começo a caminhar até, né? Vamos começar uma caminhada todo dia, 15 minutos. Ok, isso já vai me dar energia para fazer diferente. Então, essa caminhada tá em direção. Então, a espiritualidade, ela, na verdade, é o nosso contato com o sagrado. Cada um dentro da sua fé, cada um dentro dos seus valores mais sublimes. Tem pessoas que escolhem uma religião e se encontram nela. Que maravilha, né? Porque a religião agrega outros seres que estão na mesma direção. Outras dizem, não, eu não quero uma religião, mas eu quero me dedicar à espiritualidade. Isso faz parte. Então, escolha esse sagrado. Outro, não, eu não acredito em nada disso, eu gostaria de encontrar o sagrado no amor, no planeta, no universo, na natureza, na humanidade, na generosidade. Então, esses são os valores que nos ligam ao sagrado, né? Esse ser divino, ele está aí, ele é a própria. Somos nós mesmos parte desse ser. Então, esse sagrado é o nosso caminho dessa ligação, dessa conexão. E lembrando que nosso cérebro já tem os equipamentos para isso, já tem a nossa pineal de contato, já tem o sistema límbico, que é o contato com situações e emoções mais sutis, já tem o nosso lobo frontal, que está em contato com essa compreensão maravilhosa da nossa consciência, e enfim. Então, isso tudo faz com que nós pensamos o seguinte, agregando agora o conhecimento, mais um conhecimento da física quântica, dessa energia mais sutil, o professor Eduardo Tosta, da UNB, fez pesquisas sobre o que ele chamou de metaenergia, que na ciência é chamada de metaenergia, mas no espiritismo é chamada dessa energia curativa, essa energia de cura à distância, de vibração à distância, de eu alcançar o outro através da minha mente, ajudando a superar uma doença, superar uma dor. Imagina isso, uma vibração unânime, uníssona em relação à humanidade. Então, essa metaenergia já pesquisada, podemos usar vários nomes dentro da ciência, eu estou usando apenas um dos caminhos da pesquisa, é essa energia de vibração, a prece, o passe. Né? Quando eu vibro nessa direção para o outro, eu estou sendo o primeiro a receber. Eu estou sendo um canal que vai me transformando, que vai desenvolvendo a minha resiliência e vai vibrando para desenvolver a resiliência daqueles que eu estou emitindo, né? Mandando essas vibrações. Então, acima de tudo, eu gostaria de fechar, dizer o seguinte, nós já temos esses equipamentos, nós já temos conhecimento tanto da espiritualidade trazida para a gente, como da ciência integrada com a espiritualidade, que nada está desconectado. E temos algo que foi plantado na nossa existência desde sempre, o amor. Então, eu chamo de amor o cimento da resiliência. É o que agrega, é o bem. Como dizia Platão, o bem é tudo que une. Então, o amor é tudo que une. Fazer o bem é unir a humanidade. É nos unirmos internamente, saindo das divisões, dos conflitos e unindo a humanidade. Então, a evolução humana, meus amigos, faz parte, é um processo contínuo, inexorável. Nós estamos na direção sempre de crescer, de nos desenvolvermos. Né? Nesse processo, tudo pode ser visto como uma grande oportunidade. Então, transformação, oportunidade de crescimento. Então, para fechar, gostaria de deixar algumas reflexões finais.
Somos instrumento do estímulo positivo para o processo resiliente. Nós somos responsáveis e motivamos a resiliência do outro, dos outros, do grupo, né? A energia amorosa que percorre no nosso corpo pode ser alcançada e pode ser transmitida. Esse amor não fica só no nosso limite da nossa caixa craniana, ele vai além. É fundamental cuidar das nossas emoções, sair desse desequilíbrio, dessa pena de si mesmo, desse sentimento de se sentir menos e dizer o que é que eu posso ser útil. Isso é uma grande superação. Acreditarmos, né, nesse desenvolvimento pessoal, nessas escolhas, que as escolhas nossas precisam estar afinizadas com a nossa missão. É difícil, às vezes, porque às vezes a gente se envolve em outras coisas que às vezes não são nem dentro do nosso caminho. Mas essas escolhas precisam ser assim, sutilizadas para escolhas mais dessa potencialidade humana. E, sobretudo, a ligação com o sagrado, com a fé, com o sagrado de cada pessoa, com o sentimento de mais sutilização e de mais vibração sutil. É a nossa resiliência espiritual. Então, eu agradeço, eu vou passar agora a palavra para a Flaviana, e temos mais 10 minutinhos que ela vai colocar, se tem alguma pergunta, alguma reflexão, estarei aqui para acolher, se eu puder, né, acrescentar alguma coisa na sua reflexão, estou disponível. Muito obrigada. Olá, agora dá para ouvir. Sim. Nós é que agradecemos, viu, Henriqueta, por essas palavras esclarecedoras sobre a resiliência, porque nós precisamos acreditar que nós temos a capacidade de nos recuperar, a capacidade de passar pelas tempestades, né? Deus, Jesus sempre nos disse isso, né? E também nos convidou a sermos perfeitos, ou seja, caminharmos, né, à perfeição através da nossa autotransformação, através da nosso aperfeiçoamento moral, nosso autoconhecimento. Então, muito obrigada mesmo por todas essas contribuições. O que nós temos aqui é Ruth, que mandou que Jesus abençoe, Ruth Daia, mandou para você um abraço. Temos aqui a Cleia Barbosa, que está aqui também desejando boa noite, a Carmen, que está dando parabéns, então, Renata também está aqui conosco, tem muitas pessoas assistindo a essa live, mais de quase 50 pessoas, porém, poucas se manifestaram. A Verônica também acabou de agradecer pelas palavras inspiradoras, e esse é um novo formato que nós estamos utilizando, né? Estamos inaugurando com você, então daqui para frente acho que vai ficar mais fácil. Temos também a Valdirene, a Vilma, que falaram que sua palestra está maravilhosa. Então nós temos muito que agradecer de todo o coração, esse carinho, por você ter aceitado o nosso convite. Nós vamos mandar também um abraço a todas essas pessoas que estão acompanhando, e agora, nós vamos fazer uma prece, e antes da prece eu gostaria de fazer um convite. Primeiro, convidar as pessoas que estão assistindo, participando dessa live, que se quiserem, né, coloca um ok, né, dá um ok lá para a gente. Aquelas que não são inscritas, por favor, se inscrevam, é importante para nosso canal da comunhão. Temos ainda, também vou falar mais uma vez, o nome dos 4 livros da Henriqueta, vou falar direitinho agora. O primeiro é Resiliência, o Poder da Transformação. O segundo é Consciência Autocurativa, como utilizar seus mecanismos psicoscerebrais para alcançar a cura. Superando a Depressão, à luz da terapia transessencial.
e 7 Passos para a Autocura, que é o último livro. E todos esses livros nós encontramos na Livraria da Comunhão Espírita, que nós temos o delivery, né, no nosso site tem todo o telefone, tem como entrar em contato, tá bom? E mais uma vez, Henriqueta, nós deixamos nosso agradecimento e convidamos a todos, né, aqueles que se sentirem à vontade, respirar fundo, trazer à mente a figura de Jesus, nosso mestre, ele que nos convida a sermos perfeitos como nosso Pai Celestial, mestre querido, amigo de todas as horas, modelo e guia da nossa humanidade. Aqui estamos, Senhor, e agradecemos esta oportunidade bendita, essa oportunidade de estarmos aqui nessa existência, aprendendo um pouquinho mais. Pedimos o teu auxílio, pedimos o teu amparo nesta jornada rumo à perfeição. Que nós não desanimemos, que nós confiemos na tua presença, que nos ampara, que nos consola. Que possamos, Senhor, ampliar a nossa consciência de nós mesmos, porque somos espíritos imortais e podemos superar, passar pelas tempestades, porque temos a resiliência. E ela, como disse nossa irmã, é o poder, né, de transformação, de autotransformação. E que assim, mestre, possamos continuar seguindo contigo, sabendo, certos da tua presença entre nós. E assim agradecemos mais uma vez a ti, mestre, a espiritualidade que se encontra conosco, o doutor Bezerra de Menezes, todos os benfeitores da Comunhão Espírita de Brasília, esta casa que sempre nos acolhe, mesmo virtualmente, e que possamos prosseguir rumo aos 60 anos dessa casa, fazendo o melhor. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, mais uma vez, muito obrigada, Henriqueta, que possamos novamente contar com a sua presença aqui. E agradecemos a todos que também estão nos acompanhando. Com Um abraço. certeza, com certeza. Tá joia, abraço. Obrigada. Tchau. Tchau.